Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação difícil de explicar. Um peso no peito, uma inquietação que chegou antes mesmo de você abrir os olhos. Você tentou respirar fundo, tentou organizar os pensamentos, mas alguma coisa dentro de você continua dizendo que nada muda, que os mesmos problemas sempre voltam, que toda vez que uma porta parece se abrir, algo acontece e tudo desmorona outra vez. Será que você está cansado de lutar contra situações que parecem se repetir na sua família? Dificuldades financeiras, conflitos, enfermidades, vícios, separações, medo, tristeza, decisões erradas. Como se existisse um ciclo que ninguém consegue interromper. Talvez você esteja ouvindo esta oração em silêncio, sem contar para ninguém o que está vivendo. Talvez as pessoas olhem para você e pensem que está tudo bem, mas somente Deus conhece as batalhas que você enfrenta quando ninguém está por perto. Fique até o final desta oração. Existe uma entrega muito importante que faremos juntos. Não será uma fórmula mágica, será um momento sincero diante de Deus, em que você poderá colocar aos pés de Jesus tudo aquilo que tem ferido sua vida, sua casa e sua história. Respire devagar. Você não chegou aqui por acaso. E antes de começarmos a orar, existe algo que o seu coração precisa compreender. Talvez você já tenha se perguntado por que algumas coisas parecem tão difíceis para você. Você vê outras pessoas avançando, construindo famílias, realizando projetos, encontrando estabilidade, enquanto sua vida parece estar sempre começando do zero. Você se esforça, trabalha, tenta fazer o certo, mas o dinheiro desaparece antes do fim do mês. Quando consegue resolver um problema, outro surge. Quando o ambiente da sua casa começa a ficar tranquilo, uma discussão inesperada destrói a paz. Quando você decide cuidar da sua vida espiritual, aparecem distrações, culpa e desânimo. É possível que você esteja carregando feridas que começaram muito antes de hoje. Talvez tenha crescido ouvindo palavras duras. Disseram que você nunca seria alguém. Compararam você com outras pessoas. Fizeram você acreditar que não era inteligente, bonito, forte ou capaz o bastante. E mesmo depois de tantos anos, essas palavras ainda aparecem na sua mente quando você tenta dar um passo importante. Você começa um projeto, mas logo sente medo de fracassar. Recebe uma oportunidade, mas pensa que não merece. Alguém demonstra amor, mas você se afasta porque acredita que será abandonado novamente. Por fora, você tenta seguir em frente. Levanta, toma banho, prepara o café e cumpre suas obrigações. Talvez dirija sozinho para o trabalho enquanto segura o choro. Talvez fique olhando pela janela do ônibus, pensando em como sua vida chegou até esse ponto. Talvez volte para casa cansado, sente na beira da cama e fique alguns minutos olhando para o chão, sem força para conversar com ninguém. À noite, o silêncio aumenta tudo. Você pega o celular, espera uma mensagem que não chega, observa a vida dos outros e sente que ficou para trás. Depois apaga a luz, fecha os olhos, mas a mente continua acordada. Lembra dos erros, das oportunidades perdidas, das pessoas que machucou e das pessoas que machucaram você. Talvez exista também uma culpa que você nunca contou, um pecado que se tornou um peso, uma escolha que trouxe consequências, uma situação que você gostaria de apagar. Você pede perdão, mas continua se condenando. Acredita que Deus já se cansou de ouvir suas promessas. Pensa que foi longe demais e que agora precisa conviver com aquilo para sempre. Mas existe algo que quase ninguém percebe. A culpa pode manter uma pessoa presa mesmo depois de ela ter sido perdoada. O inimigo não precisa destruir tudo de uma vez. Às vezes, ele apenas tenta convencer você de que não existe saída. Ele sussurra que sua família sempre foi assim e sempre será. Que você herdou o mesmo destino. Que seus filhos sofrerão o que você sofreu. Que sua vida nunca terá paz. E talvez seja exatamente essa mentira que esteja roubando suas forças nesta manhã. Não estou dizendo que todo problema é uma maldição.
Existem dificuldades que fazem parte da vida. Existem consequências de escolhas, situações que exigem tratamento, orientação, trabalho, paciência e responsabilidade. Mas nenhuma dor precisa ser enfrentada sem Deus. Nenhuma história precisa ser governada pelo medo. Nenhum padrão destrutivo precisa ser aceito como se fosse a sua identidade. Daqui a pouco vamos orar exatamente por isso. Vamos entregar a Deus não apenas os problemas visíveis, mas também aquilo que está escondido nas raízes. As palavras, os traumas, os hábitos, as alianças erradas, o ressentimento, a vergonha e o medo de repetir a história daqueles que vieram antes de você. Antes, porém, escute com atenção. A Bíblia conta que, durante muitos anos, o povo de Israel viveu oprimido pelos midianitas. Tudo o que plantavam era destruído. Eles trabalhavam, semeavam, esperavam a colheita, mas os inimigos chegavam e levavam tudo. Imagine o cansaço daquele povo. Era como construir durante meses e perder em um único dia. Era como tentar economizar e ver uma emergência consumir tudo. Era como recuperar a paz e receber outra notícia ruim. Aos poucos, aquelas pessoas começaram a se esconder. Já não viviam com liberdade. Viviam tentando sobreviver. Foi nesse cenário que Deus encontrou Gideão. Ele estava malhando trigo escondido, tentando proteger o pouco que ainda tinha. Gideão não se via como um homem corajoso. Ele se sentia pequeno, limitado e esquecido. Quando o anjo do Senhor o chamou de homem valente, provavelmente aquelas palavras pareceram estranhas. Gideão olhou para a própria realidade e perguntou: se Deus está conosco, por que tudo isso aconteceu? Talvez você já tenha feito a mesma pergunta. Se Deus me ama, por que minha família sofreu tanto? Se tenho orado, por que ainda estou passando por isso? Se tentei mudar, por que voltei a cair? Se quero fazer o bem, por que parece que as coisas ficam ainda mais difíceis? Deus não humilhou Gideão por causa das perguntas. Não o rejeitou por causa do medo. Deus começou a mostrar que a história dele não precisava terminar no lugar onde estava. E a primeira mudança não aconteceu no campo de batalha. Aconteceu dentro da própria casa. Gideão precisou derrubar um altar que representava uma influência errada no meio de sua família. Aquilo exigiu coragem, porque significava romper com algo antigo, algo que todos já haviam aceitado como normal. Existem coisas que passam de geração em geração, não porque são impossíveis de mudar, mas porque ninguém teve coragem de chamar pelo nome. Uma família se acostuma com agressões, outra se acostuma com dívidas, outra normaliza traições, outra ensina seus filhos a esconder sentimentos, outra vive em silêncio, alimentando mágoas por décadas. Com o tempo, as pessoas começam a pensar: somos assim mesmo. Mas você não precisa chamar de identidade aquilo que Deus deseja transformar. Talvez você tenha recebido exemplos ruins, mas pode escolher um caminho diferente. Talvez tenha crescido em um ambiente sem diálogo, mas pode aprender a pedir perdão. Talvez tenha visto relacionamentos destruídos, mas pode buscar sabedoria para construir algo saudável. Talvez tenha herdado dívidas, medos ou comportamentos difíceis, mas não precisa entregar isso como herança para a próxima geração. Antes de terminar, quero mostrar algo ainda mais importante. A libertação cristã não está baseada na força da nossa voz, nem na quantidade de vezes que repetimos uma frase. Ela está baseada no que Jesus realizou na cruz. Paulo escreveu que Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que Jesus tomou sobre si a condenação que o pecado produziu. Ele não foi à cruz apenas para nos dar uma emoção religiosa. Foi para abrir um caminho de reconciliação com Deus. Naquela cruz, Jesus carregou vergonha, rejeição, dor e culpa. O sangue derramado não foi um amuleto. Foi o preço de uma aliança. Uma declaração de que o pecado não teria a palavra final sobre aqueles que colocam sua fé nele. Em outra passagem,
A Bíblia diz que a dívida que nos condenava foi cancelada e que os poderes do mal foram vencidos. Perceba a imagem. Aquilo que acusava você foi removido. Aquilo que dizia que não havia esperança perdeu sua autoridade diante da obra de Cristo. Isso não significa que nunca enfrentaremos lutas. Significa que não precisamos enfrentá-las como pessoas abandonadas. José também conheceu ciclos de sofrimento. Foi rejeitado pelos próprios irmãos, vendido, acusado injustamente e esquecido na prisão. Durante anos, parecia que cada fase da vida dele terminava com outra injustiça. Mas Deus continuava trabalhando onde José não conseguia enxergar. O sofrimento não transformou José em uma pessoa amarga. Quando chegou o momento de reencontrar os irmãos, ele tinha poder para se vingar, mas escolheu interromper o ciclo. Em vez de devolver a dor, ofereceu perdão. Foi assim que uma história de inveja não terminou em vingança. Talvez a quebra que precisa acontecer em sua vida comece com uma decisão parecida. Não é fingir que nada aconteceu. Não é permitir que continuem ferindo você. Perdoar não significa voltar para um ambiente abusivo, nem abandonar limites necessários. Perdoar é deixar de alimentar, todos os dias, o veneno daquilo que fizeram. Algumas correntes caem quando paramos de repetir o comportamento que nos feriu. Outras começam a se romper quando confessamos um pecado, procuramos ajuda, organizamos nossa vida, encerramos uma relação destrutiva, buscamos tratamento, devolvemos o que não nos pertence ou pedimos perdão a alguém. A fé não nos torna passivos. A fé nos dá coragem para obedecer. Agora, onde você estiver, acalme o coração. Não precisa levantar a voz. Não precisa provar nada para Deus. Apenas seja verdadeiro. Ele conhece cada detalhe, inclusive aqueles que você ainda não consegue explicar. Vamos falar com Ele. Deus amado, nesta manhã, nós nos aproximamos de Ti como estamos, sem máscaras, sem tentar esconder nossas fraquezas, sem palavras bonitas apenas para parecer fortes. Tu conheces quem está ouvindo esta oração agora. Conheces a casa onde essa pessoa está, o lugar onde ela trabalha, as contas que precisa pagar, as decisões que precisa tomar e o medo que não contou para ninguém. Antes de pedir qualquer coisa, queremos reconhecer a Tua bondade. Obrigado porque a Tua misericórdia se renovou nesta manhã. Obrigado porque chegamos até aqui. Talvez não da maneira que imaginávamos, talvez com cicatrizes e perguntas, mas estamos vivos. Ainda podemos recomeçar. Ainda podemos conversar contigo. Recebe este coração cansado. Há pessoas orando agora com lágrimas nos olhos. Algumas estão tentando não chorar para que ninguém perceba. Outras já não conseguem segurar. Visita cada uma delas com a Tua presença. Traz à memória a certeza de que não estão sozinhas. Nós confessamos que precisamos de Ti. Muitas vezes tentamos controlar tudo. Carregamos responsabilidades que não conseguimos suportar. Tomamos decisões no impulso. Procuramos alívio em lugares que apenas aumentaram o vazio. Ferimos pessoas. Alimentamos pensamentos errados. Guardamos ressentimentos. Permitimos que a ansiedade governasse nossos dias. Perdoa-nos. Lava a nossa consciência pelo sangue de Jesus. Não permita que a acusação fale mais alto do que a Tua graça. Ensina-nos a receber o perdão que ofereces e a abandonar aquilo que nos afasta de Ti. Neste momento, entregamos todas as palavras negativas que foram lançadas sobre nossa vida. Palavras ditas por familiares. Palavras pronunciadas durante discussões. Frases que ouvimos na infância. Declarações de fracasso, abandono e incapacidade. Nós recusamos construir nossa identidade sobre essas palavras. Que a verdade de Deus ocupe o lugar da mentira. Que essa pessoa compreenda que não é o nome que deram ao seu erro, não é o diagnóstico do medo, não é o fracasso de ontem, não é a rejeição que sofreu. Em Cristo existe uma nova história sendo escrita.
colocamos diante de ti os ciclos que se repetem em nossas famílias. Tu conheces os relacionamentos quebrados, as separações dolorosas, a falta de diálogo, a violência escondida, os vícios que destruíram casas, a irresponsabilidade que trouxe dívidas, a ausência de paz, a revolta de filhos, o orgulho que impede reconciliações. Nós não queremos repetir aquilo que trouxe sofrimento. Dá-nos coragem para agir de maneira diferente. Onde houver necessidade de pedir perdão, dá humildade. Onde for necessário estabelecer limites, dá firmeza. Onde existir perigo, abre uma saída segura e coloca pessoas confiáveis no caminho. Que a sabedoria conduza cada decisão. Entregamos também a vida financeira. Tu sabes como essa pessoa se sente quando olha para as contas. Conheces a preocupação com o aluguel, com a alimentação, com os filhos, com as dívidas e com o trabalho. Fecha as portas da desorganização, do desperdício, da desonestidade e das escolhas impulsivas. Ensina-nos a administrar o pouco e o muito. Dá oportunidades honestas. Abre caminhos profissionais. Concede criatividade, disciplina e disposição. Protege-nos de propostas enganosas e de decisões motivadas pelo desespero. Que o dinheiro não se torne nosso senhor, mas que também não vivamos presos ao medo da falta. Ajuda-nos a trabalhar com dignidade, a planejar com responsabilidade e a reconhecer cada provisão recebida. Agora eu te peço por quem sente que tudo o que começa dá errado. Aquela pessoa que já tem medo de comemorar uma boa notícia porque pensa que algo ruim acontecerá logo depois. Quebra esse estado constante de vigilância. Acalma essa mente. Nem todo silêncio anuncia uma tragédia. Nem todo atraso significa rejeição. Nem toda dificuldade é o fim. Ensina essa pessoa a viver um dia de cada vez. Protege os projetos que estão de acordo com a tua vontade. Mostra o que precisa ser ajustado. Fecha as portas que parecem boas, mas escondem destruição. Abre aquelas que conduzem à vida, mesmo que exijam paciência. Daqui a pouco faremos uma declaração de entrega, mas antes precisamos colocar diante de Deus uma área que muitos escondem. Senhor, visita os pensamentos. Há pessoas enfrentando imagens, lembranças e desejos que não conseguem controlar. Algumas lutam contra vícios secretos. Outras estão presas a conteúdos que enfraquecem a mente e ferem a consciência. Não permitas que a vergonha impeça ninguém de buscar ajuda. Dá força para apagar contatos, encerrar acessos, mudar rotinas e procurar acompanhamento quando for necessário. Coloca pessoas maduras e confiáveis por perto. Que a libertação não seja apenas um momento de emoção, mas o começo de novas escolhas. Fortalece quem caiu muitas vezes e já não acredita que possa mudar. Mostra que uma queda não precisa se tornar moradia. Levanta essa pessoa. Ensina-a a caminhar com vigilância, humildade e perseverança. Também entregamos os relacionamentos afetivos. Cura a dependência emocional. Liberta do medo de ficar sozinho. Dá discernimento para reconhecer manipulações, abusos e promessas vazias. Que ninguém aceite migalhas apenas para evitar o silêncio. Restaura a capacidade de amar sem perder a própria dignidade. Cura as feridas provocadas por traições. Ajuda a reconstruir a confiança onde houver arrependimento verdadeiro e condições saudáveis. Onde uma relação precisa terminar, concede coragem e proteção. Visita os casamentos que estão por um fio. Amolece corações endurecidos. Traz conversas honestas. Remove a influência do orgulho, da mentira e da indiferença. Dá sabedoria para procurar ajuda antes que seja tarde. Olha também para os filhos. Guarda suas mentes, suas amizades e seus caminhos. Que não sejam alcançados por aquilo que destruiu gerações anteriores. Dá aos pais equilíbrio para orientar sem humilhar, corrigir sem ferir e amar sem controlar. Que dentro dessa casa exista um novo ambiente, onde havia gritos, que surja diálogo,
onde havia frieza, que comece uma aproximação, onde havia medo, que cresça segurança, onde ninguém pedia perdão, que alguém tenha coragem de começar. Nós colocamos diante de ti as enfermidades e o desgaste emocional. Tu sabes quem está esperando exames, quem recebeu uma notícia difícil e quem convive com dores que os outros não enxergam. Concede força para enfrentar o tratamento. Orienta os profissionais de saúde. Dá acesso ao cuidado necessário. Sustenta quem está acompanhando um familiar doente. E, em meio a tudo isso, derrama paz. Não queremos transformar a fé em negação da realidade. Queremos enfrentar a realidade com a certeza de que tua presença continua conosco. Agora, em nome de Jesus, renunciamos a toda aliança feita conscientemente ou por ignorância com aquilo que é contrário à vontade de Deus. Renunciamos à prática do ocultismo, à busca de orientação espiritual fora de Cristo, às palavras de destruição, aos votos precipitados e a tudo o que alimenta o medo. Declaramos nossa confiança na obra de Jesus. Que toda influência espiritual maligna perca espaço à medida que esta vida é entregue a Cristo. Que os pensamentos sejam renovados. Que os ambientes sejam preenchidos por oração, verdade, responsabilidade e paz. Pelo sangue de Jesus, pedimos purificação sobre esta casa, não como uma repetição vazia, mas confiando na aliança da cruz. Que toda acusação seja silenciada pela graça. Que toda culpa confessada seja colocada aos pés de Cristo. Que toda mentira seja confrontada pela verdade. Se existe algo escondido que precisa ser revelado, traz à luz com misericórdia. Mostra o que precisa ser removido, reparado ou abandonado. Dá coragem para não negociar com aquilo que destrói. Eu te peço por quem sente medo durante a noite. A pessoa que escuta barulhos e imagina o pior, que acorda assustada, que sonha com situações perturbadoras, que tem dificuldade para descansar. Acalma o corpo e a mente. Que esse quarto se torne um lugar de descanso. Que os pensamentos desacelerem. Que a respiração volte ao ritmo tranquilo. Que nenhuma sensação seja interpretada imediatamente como condenação ou ameaça. Guarda essa pessoa enquanto dorme. Também pedimos proteção durante o dia. Livra de acidentes, decisões imprudentes, pessoas mal intencionadas e caminhos perigosos. Dá atenção no trânsito, equilíbrio nas conversas e sabedoria nas escolhas. Que a tua proteção não produza arrogância, mas gratidão e prudência. Agora começa uma nova entrega. Coloque diante de Deus, em silêncio, a área que mais tem preocupado você. Talvez seja o seu casamento, talvez seja um filho, talvez seja a vida financeira, talvez seja um vício, uma enfermidade, um processo, uma ameaça, uma dívida ou uma lembrança. Não esconda. Diga a Deus, com suas próprias palavras: eu não consigo carregar isso sozinho. Recebe, Senhor, aquilo que essa pessoa está colocando diante de ti. Ela tentou resolver do jeito dela, tentou prever todos os resultados, tentou manter a aparência de controle, mas hoje reconhece os próprios limites. Toma esse peso. Não estamos pedindo uma vida sem desafios, estamos pedindo força para não sermos governados por eles. Que o medo não decida mais, que a culpa não escolha mais o caminho, que o passado não determine todos os próximos capítulos. Nós declaramos que pertencemos a Jesus. Nossa casa pertence a Jesus. Nossos projetos, nossos relacionamentos, nossos recursos e nosso futuro são colocados sob a direção de Cristo. Rejeitamos toda palavra que diga que não existe esperança. Rejeitamos a ideia de que o fracasso é uma herança inevitável. Rejeitamos a crença de que precisamos repetir os mesmos erros. Em Cristo, podemos aprender, podemos buscar ajuda, podemos mudar rotas, podemos perdoar, podemos recomeçar, não pela nossa perfeição, mas pela tua graça atuando em nós. Que esta manhã marque o início de uma postura diferente. Quando o desânimo vier,
Lembra esta pessoa de que ela não precisa voltar ao lugar de onde Deus está tirando seu coração. Quando a tentação chegar, mostra uma saída. Quando a ansiedade aumentar, ensina-a a parar, respirar, orar e procurar ajuda. Quando alguém tentar reacender velhos conflitos, dá domínio próprio. Quando surgir uma oportunidade de repetir o passado, concede sabedoria para escolher um caminho novo. Agora, com autoridade baseada no nome de Jesus, pedimos que toda opressão espiritual seja desfeita, que toda seta de medo perca força, que toda mentira seja exposta, que toda atmosfera de confusão seja substituída por clareza, que a paz de Cristo visite esta mente, esta família e esta casa. Não permitas que esta pessoa viva procurando sinais de maldição em cada dificuldade. Ensina-a a manter os olhos em Jesus, a praticar a verdade, a assumir responsabilidades e a caminhar em liberdade. A verdadeira liberdade não é viver assustado com o mal, é viver consciente da presença de Deus. Nós cremos que a cruz é maior do que a culpa. Cremos que a graça é maior do que o passado. Cremos que o amor de Deus pode alcançar lugares que ninguém mais consegue tocar. Por isso, entregamos completamente esta situação. Não sabemos como tudo será resolvido. Não conhecemos o tempo, nem todos os caminhos. Mas escolhemos confiar que Deus nos dará direção para o próximo passo. Talvez o próximo passo seja uma conversa. Talvez seja procurar ajuda profissional. Talvez seja confessar algo. Talvez seja organizar as finanças, começar um tratamento, terminar uma relação destrutiva ou voltar para a presença de Deus. Mostra esse passo com clareza e dá coragem para obedecer. Agora respire fundo. Você não precisa resolver toda a sua vida nesta manhã. Existe um Deus que permanece presente enquanto você caminha. Deixe os ombros relaxarem. Diminua a pressa dentro da sua mente. Não alimente agora as perguntas que não podem ser respondidas hoje. Apenas descanse por alguns instantes. Você foi ouvido. Suas lágrimas não foram ignoradas. Sua história não está escondida de Deus. Que a paz de Cristo envolva você neste momento. Que o silêncio não pareça vazio, mas seguro. Que seu coração compreenda que entregar não é desistir. Entregar é parar de lutar sozinho. Deus está perto. Ele pode dar sabedoria para o que precisa ser enfrentado e consolo para o que ainda precisa ser esperado. Receba força para este dia, não para todos os dias de uma vez, apenas para hoje. Obrigado por permanecer até o final desta oração. Que este momento não termine apenas como um vídeo assistido, mas se transforme em uma decisão diária de caminhar com Deus. Escreva Amém nos comentários como uma expressão simples da sua fé e da sua entrega. Talvez exista alguém perto de você enfrentando os mesmos medos em silêncio. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Uma mensagem enviada no momento certo pode se tornar um abraço para quem já não sabe como pedir ajuda. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative as notificações para continuar participando destes momentos de oração. Amanhã estaremos juntos novamente, entregando um novo dia nas mãos de Deus. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a paz do Espírito Santo acompanhem você, sua casa e sua família. Amém.